Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu... Vamos juntos celebrar culto ao nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, nesta manhã de Páscoa. Hoje, na manhã de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, quando juntos nós nos reunimos aqui, em nome deste Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, vamos lembrar que o nosso Jesus, Ele sim, foi morto em uma cruz, mas Ele está vivo. Ele ressuscitou. No domingo de manhã, Ele foi ressuscitado e Ele está vivo. Por isso eu quero convidar para que juntos nós viemos a celebrar este culto ao nosso Cristo, ao nosso Deus. E assim eu quero te saudar nesta manhã com a palavra da carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de esperança viva. Glórias a Deus. Glórias a Deus, que por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu oportunidade de uma nova vida, de começar de novo, de ter uma segunda chance. E tudo isso por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que a cada nova manhã a nossa fé é renovada, a nossa esperança é renovada, está viva, viva neste Cristo Jesus que também está vivo. Assim eu quero convidar para que juntos viemos a celebrar este culto, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo entre nós. Se ele não tivesse amado, não me
Neste domingo de Páscoa, quero lhe trazer uma pergunta. Se nós perguntássemos para um cristão, com qual pessoa da Bíblia você mais se identifica? Creio que muitos se identificariam com facilidade com o discípulo Pedro, do que com qualquer outra pessoa. Não pela sua força ou fé, mas por causa da sua fraqueza. Talvez por isso que Pedro ele esteve lá, ao redor da cruz. Nós nos identificamos com Pedro, especialmente na cena em que ele nega Jesus. E sabemos que poderia ter sido qualquer um de nós. Talvez até já fomos. O dilema na vida de Pedro era ser um discípulo de Jesus quando ele estava em companhia de pessoas estranhas. E este relato nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o verso 66 a 72. Nos diz assim: Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: Você também esteve lá com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvidas de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Até aqui. Com toda certeza, poderia ter sido qualquer um de nós. Nós devemos ficar alegres porque Pedro existiu e sobreviveu. Se ele sobreviveu, talvez exista alguma chance para nós. Negar Jesus é uma possibilidade que todos nós temos todos os dias. Mas a pergunta que devemos fazer é: por que negar Jesus? Por que vamos dizer que não o conhecemos? Por que Pedro fez isso, mesmo ele não querendo? Essa história ela começa durante a última ceia. E durante aquela ceia, Jesus falou que todos os seus discípulos o abandonariam. Pedro deu um pulo e ele disse: Eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. E Jesus responde: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai falar 3 que não me conhece? Fica aí. Essa não foi a primeira vez que Pedro demonstrou a sua autoconfiança sem ninguém ter perguntado nada. Bem no comecinho, lá no começo, no mar da Galileia, quando Jesus chamou Pedro para ser um dos seus discípulos, ele estava voltando de uma noite inteira de pescaria sem um peixinho. Jesus então disse para ele voltar ao mar em plena luz do dia e jogar as redes do lado direito do barco. Pedro deve ter pensado assim: Pô, mas pescador aqui sou eu, quem que é esse cara aí? Mas tá bom, se você diz, eu vou fazer. E adivinhe, Jesus estava certo. Pedro teve que baixar o orgulho. Em várias outras situações, a autoconfiança de Pedro o colocou em confusão. No jardim do Getsemane, ao pedir que ele ficasse acordado 1 hora e não conseguir, Jesus avisou a Pedro: se você não consegue ficar acordado nem 1 hora, como você vai conseguir evitar
não me negar. Então, quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro sacou a sua espada e com um golpe cortou uma das orelhas do soldado. Pedro era assim, uma pessoa esquentada, uma pessoa autoconfiante. Ele se achava o bonzão da turma. Ele não era a pessoa de ficar sem resposta. Ele acreditava ser uma pessoa que ele não era. Pedro achou que ele era a mesma pessoa quando ele estava sozinho do que quando ele estava na companhia dos outros discípulos. E o que ele era entre amigos com o que ele era entre estranhos. Isso acontece às vezes com cada um de nós. Somos pessoas diferentes dependendo de quem está à nossa volta. Pedro não foi o primeiro e nem será o último autoconfiante demais. José e Moisés são exemplos claros de pessoas que tiveram que passar por um tipo de amaciamento. José foi vendido como escravo, foi prisioneiro, para depois ser príncipe do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de estar pronto. Muitos precisam primeiro perder a sua confiança em si mesmos, para só então depois colocar a sua confiança neste Cristo. Pedro, ele se esforçava para seguir Jesus. Ele se esforçava para manter a sua palavra. Mas em uma noite, em uma conversa ao redor da fogueira, sem perceber, ele disse que não conhecia Jesus. A pergunta que faço novamente é por que Pedro disse que não conhecia Jesus? Será que ele estava assustado? Com medo do que aconteceria se ele fosse preso também? Nós não sabemos. Mas o que sabemos é que outras pessoas já negaram Jesus por medo das consequências. Uma porque a opinião dos outros sempre afeta a minha opinião. Ou será que Pedro negou Jesus porque ele estava com vergonha? Jesus estava todo machucado naquela noite. Sua vida parecia estar difícil, mãos amarradas. Seu poder parecia que tinha sumido. Ele não falava nada, parecia fraco. Pedro deve ter pensado, acho que eu me enganei. Não é a mesma pessoa. É só um ser humano igual a mim. Quer dizer, até menos corajoso do que eu, menos esperto do que eu esta noite. Ou será que Pedro negou Jesus por causa de uma mulher bonita? Aquele tipo de mulher que faz o sangue ferver. Ele se apaixonou e tudo na sua volta perdeu o sentido, perdeu a importância. Não sabemos. Não sabemos porque Pedro negou Jesus, mas sabemos que tensões assim já fizeram muitos esquecer que o nosso Cristo vive. No final das contas, o que importa é que ele negou Jesus. Não importa o porquê, não importa a desculpa que foi usada. A moral dessa história é que nunca existe um motivo válido para qualquer pessoa que conheça Jesus viver como se ele não existisse. O galo então cantou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E nesse momento Pedro ele começou a chorar amargamente. Muitas vezes nós negamos Jesus, mas nunca choramos por isso. O lado bom dessa história é que Pedro ele não fugiu depois do seu fracasso. 2 pessoas ficaram ali ao pé da cruz quando Jesus estava morrendo na cruz: Pedro e João. E o outro lado maravilhoso dessa história é que Jesus ele não permaneceu morto, mas no domingo de manhã, ao raiar do sol, a tumba foi aberta e Cristo foi ressuscitado. Temos esse relato lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 1 a 7. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus.
No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi ressuscitado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Até aqui. O anjo que aquelas mulheres encontraram lá na sepultura de Jesus, ele disse: não fiquem aqui, vão, divulguem esta mensagem, digam aos discípulos e especialmente a Pedro que Jesus vai os encontrar na Galileia. E lá na Galileia, se repetindo a mesma situação de que quando Pedro foi chamado para ser um discípulo de Jesus, Jesus chega a Pedro e pergunta: Pedro, que tal você voltar para o caminho? Eu sei que você me negou, mas eu quero saber se você me ama, porque o meu amor por você continua o mesmo. Ali estava ele diante de Jesus. E Jesus dá a Pedro 3 oportunidades de afirmá-lo como mestre e apagar cada uma das vezes que ele havia o negado. Pedro, tu me amas? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu conheces o meu coração e sabe que eu te amo. Então Pedro foi restaurado e transformado no mais ousado de todos os apóstolos. O milagre aqui é que Jesus ainda acreditava no potencial de Pedro, mesmo depois dele ter errado tão feio com Jesus. Pedro, ele teve uma segunda chance, e você hoje também tem esta possibilidade de uma segunda chance. Não importa o que você possa ter feito, Jesus, ele ressuscitou para conquistar o perdão para você, para todos aqueles que se arrependem. Alguns de nós caímos nas mesmas armadilhas que Pedro, diminuindo a nossa identificação com esse Cristo. Queira Deus que o rosto de Cristo desapontado possa tocar fundo em nossos corações. A cruz em que Jesus ele morreu é o antídoto para a imagem indesejável que temos de nós mesmos. Tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo em uma das suas cartas. A confiança que nós temos está em Cristo, que habita em nós, que nos capacita, que nos fortalece e nos molda para cada situação que enfrentamos. Quando olhamos para Pedro e enxergamos a destruição da sua autoconfiança, da sua arrogância, do seu orgulho, nós mesmos podemos chegar aos pés desta cruz para descobrir como podemos encontrar forças, não em nós mesmos, mas naquele que nos amou, se entregou por nós e vivo estás. Que o Espírito Santo possa nos dar esta certeza de que Cristo vive. E através do Espírito Santo Ele quer viver em você, em nós também. Queremos hoje também celebrar a ceia do Senhor, a ceia em que Cristo nos oferece o seu corpo e o seu sangue em formato de pão e fruto da videira,
Espero que esses dois elementos já estejam aí na sua casa preparados e nós juntos iremos celebrar a ceia. A Igreja de Cristo reunida em muitos lares, em muitas casas. Mas antes de nós celebrarmos esta ceia, nós também temos que lhe pedir perdão, para que Deus nos perdoe, para que assim nós possamos tomar a Santa Ceia, dignos, e que esta ceia nos sirva para a salvação e não para a condenação. Vamos juntos orar, junte suas mãos, vamos orar. Ó Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, nesta linda manhã de Páscoa. Manhã, ó Deus, onde nós lembramos de que Tu estás vivo, de que Tu conquistou este perdão maravilhoso para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por este perdão. Ó Senhor, imploramos que Tu venhas limpar, que Tu venhas sarar as feridas que nós viemos a fazer em alguém ou que outros possam ter feito em nós. Perdoa-nos pelos pecados que possamos ter cometido, pelas vezes em que nós vivemos como se Tu não existisse. Perdoa-nos, ó Deus. E que esta ceia, ó Deus, que iremos celebrar logo mais, que sirva para fortalecer a nossa fé em Ti, que sirva, ó Deus, para nos manter vivos na fé e crentes em Ti, Jesus. É assim que nós oramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E ainda antes de nós celebrarmos a ceia, se dá a importância de nós confessarmos a nossa fé. Vamos juntos, também ali, você na sua casa, declararmos a fé que temos através das palavras do Credo Apostólico. O Credo Apostólico, ele não é uma oração, mas é uma confissão de fé. E hoje é um momento importante, antes de celebrarmos a ceia, de nós confessarmos a nossa fé. Vamos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora sim, será posto aí na sua tela as palavras da instituição da Santa Ceia. Eu peço que cada um na sua casa estejam com os elementos, com o pão e o fruto da videira nas suas mãos e juntos possam ler a instituição, as palavras de Jesus que serão postas aí na sua tela. E depois de lidas, vocês podem celebrar a ceia, se alimentando deste pão e do fruto da videira, o corpo e sangue de Cristo em formato destes dois elementos.
Vamos juntos ainda agradecer a Deus pela ceia em que nós tivemos. Ó Deus, nós te louvamos pela ceia que tivemos. Obrigado a Deus que hoje nós podemos provar e experimentar do teu corpo e do teu sangue em formato de pão e fruto da videira. Ó Deus, que esta ceia sirva para fortalecer a nossa fé, alimentar a nossa esperança de que tu, ó Deus, está vivo e conquistou este perdão para cada um de nós. Ó Deus, que nesta manhã de Páscoa esta certeza possa estar firme em nós. Assim, ó Deus, nós oramos e te louvamos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por amor que Jesus se entregou na cruz, por nos amar, no pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que mereça esse amor. Quero ainda desejar a bênção sobre a sua vida, que a bênção do nosso bondoso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, venha sobre você e permaneça contigo. Fortaleça a sua fé e possa crer que este Jesus está vivo e conquistou o seu perdão. Vamos assim na paz e na bênção do nosso bondoso Deus. Amém. Uma abençoada Páscoa a todos vocês, a todos os lares, a todas as famílias. Cristo vive.